Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de maio de 2014, sexta-feira. Esse é o verbete de número 3024, tem 6 páginas, 46 logias e 13 máximos. O verbete é top da automaturidade, especialidade automaturologia. Quem escreveu o verbete fui eu, Adriana Lopes. Então vamos agora à definição. O top da automaturidade é a técnica de a consciência efetivar esforços para conduzir-se com o máximo de autodesenvolvimento evolutivo teático alcançado até o momento. Na pensenologia destacamos a tendência autopensênica de inadmitir a proliferação de ideações patológicas, a autoconstatação da harmonia interior proporcionada pela autopensenização no top da automaturidade. Na fatologia, o auge da automaturidade aplicada à cotidianidade, a utilização da plenitude de conhecimento, inteligência e habilidade adquiridos, as quedas na expressão da automaturidade, a evocação de padrão homeostático de referência auxiliando na elevação da autolucidez, o real nível de amadurecimento consciencial auferido nos atos sem testemunhas e nos posicionamentos na intimidade do micro-universo consciencial. A ultrapassagem do atual top da automaturidade, sinalizando avanços autoevolutivos. A autoconstatação da aceleração evolutiva favorecida pela média das ações cada vez mais próximas do top da automaturidade. Em parafatologia, o afinco importar-se no topo da automaturidade, atraindo a colaboração de consciência amparadora. O favorecimento à conexão com amparadores extrafísicos de função. A autoconstatação do suporte anegossomático exigido à conservação da autoexpressão no top da automaturidade. Na argumentologia, temos aqui no discurso 65 palavras dicionarizadas, seguidas de nuance conscienciológica, cuja presença no vocabulário cotidiano é passível de indicar a ambição cosmoética de conduzir-se no top da automaturidade. Depois nós temos aqui 4 parágrafos no final da enumeração, que eu acho que vale a pena depois dar uma lida. Na remissiologia, nós destacamos os verbetes apreço pela autolucidez, auge consciencial, máximo da consciência, pico máximo de inteligência e teto da autocompetência. A frase enfática, o top da automaturidade é opção laboriosa, por expressar-se no apogeu do fôlego teático de lucidez, discernimento e intelecto evolutivo, favorecedora do sequenciamento de ortopraxis. Questionologia. Você, leitor ou leitora, inventariou as situações nas quais se manifestou no top da automaturidade? Considera satisfatória a periodicidade de tais ocorrências? Na bibliografia, temos 8 referências e vamos na mega-análise, então, com João Paulo. Teto, auge, ápice, apogeu, gabarito, meganível, excelência, hololucidez, virtuosidade, evolutividade, holomaturidade, auto-organização, retilinearização, autocompetência, autodesenvolvimento, autoconsciencialidade, autodiscernimentologia, automaturologia, harmoniologia e maximologia. Antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos, a questão da compra do Lexo de Ortopensatas, porque enquanto ele ainda não foi editado, ele tem 20% de desconto. Então, os 2 volumes que sairiam a 340 saem a 272. E comprando antecipado também ajuda a própria impressão desses 2. Na verdade, são 2 tratados, são 2 volumes do tamanho desses outros tratados que temos, para quem conhece, Processologia, 700 experimentos.
e são de síntese do professor Waldo. Então, é a obra agora principal do professor Waldo, ele fala que é a obra-prima dele, que é justamente essa seleção de sínteses de conscienciológicas. Então, vale a pena, tem esse preço promocional ainda, então, é uma boa dica aí para a turma. Vamos agora às perguntas dos teletertulianos. Antes eu vou fazer aquela pergunta para mim, né, que por que eu escrevi o verbete. Então, olha só, qual é a ideia, né? Porque há momentos que a gente realmente atua no top da automaturidade. Só que, vou falar por mim, eu acho que isso também, várias pessoas devem perceber isso começa a passar batido. Porque a gente tem a tendência, na hora que a gente está nesse auge, achar, não, eu sou assim mesmo, né? Eu sou isso e vou ficar para sempre. E depois vem a frustração na hora que a gente vira abóbora de novo. Então, na hora que a gente ressalta que há esses tops, há esses momentos que nós estamos nesse auge de lucidez, a gente vai começar a ficar mais atento. Estando atento a isso, a gente vai poder primeiro estudar esse momento, analisar essas situações, ver o que leva a isso, o que faz a gente cair. Então, foi por esse motivo que eu resolvi fazer o top da automaturidade, que também tem relação com o teto da autocompetência que eu já defendi aqui. O teto da autocompetência é diferente, eu vou colocar naquilo que eu estou fazendo o máximo que eu sei, isso é uma coisa. O top da automaturidade são esses momentos, que podem ser extrapolacionismo ou não, a gente tem que ver, mas que a gente sente que a gente está mais lúcido, a gente está pensando melhor. Então, vamos aproveitar esse tempo. Então, esse foi o objetivo do verbete. Então, a gente vai debater mais aqui 2 horas sobre isso, né? Então, eu vou fazer as perguntas do teletertulianos primeiro. Então, a verbetógrafa, em fatologia, na página 38, final da 4ª linha, poderia ampliar as estratégias de prevenção às autorregressões. Então, entra por aí mesmo, olha só. Na hora que nós começarmos, deixa eu só ver onde é que ela está aqui. 4ª linha. Quer dizer, no momento que a gente começa a ficar atento para quando isso acontece, por que acontece, quando acontece, em que momento acontece, e vem a pergunta lá de trás, né? Qual a periodicidade, que isso também faz uma diferença incrível, né? Qual a periodicidade que isso tenha ocorrido? A gente tem meios de coletar dados e criar estratégias para isso que venha acontecer mais vezes. Então, essas estratégias, ela parte do princípio que eu já inventariei, esses momentos que eu me sinto mais inteligente, que eu estou realmente mais lúcido, eu estou funcionando melhor, e eu posso estudar o que me fez. Então, é quando que acontece, em que momento da vida isso me acontece, em qual circunstância. Eu posso ter estratégia para manter esse local e tentar prevenir a caída, porque a gente também vai estudar o que cai. E é interessante deixar claro também, como a gente está falando de top, existe, como a gente entende aqui, existe uma média de automaturidade que a gente trabalha mais ou menos no cotidiano. Nós temos os baixos, que o ideal é que a gente evite, né? Aquela hora que a gente fica mais obnubilado, aí entra surto de maturidade e assim vai, e temos o top. Então, o ideal é que a gente comece a trabalhar para ficar da média para cima e tenha cada vez menos a caída, tá certo? Então, na hora que a gente começa a ficar atento, então, a esses momentos, a gente pode ajudar mais. E aí, essas estratégias de prevenção, cada um tem que ver. Se a pessoa descobre toda vez que eu, por exemplo, vou em determinado local, eu vejo que a minha lucidez cai. Ok, você vai ter que ter uma estratégia. Ou não ir nesse local, ou se você ir nesse local, se encapsular. Quer dizer, você vai ter que fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer para ir nesse local e me manter lúcido? Então, cada um vai estudar. É o quê? Eu manter um vínculo, manter uma assistência. A gente vê que muito desses piques, para não dizer a maioria, ocorre quando a gente está fazendo assistência, quando a gente está amparado. Então, eu poderia criar circunstâncias para eu me manter amparado nesses momentos? Então, cada um tem que estudar, é bem individual. Sim, Pilar, quer perguntar alguma coisa? Rememorar que a semana passada o Ricardo Rezende, ele apresentou o verbete oscilação da autolucidez. Perfeito. Da lucidez intrafísica, né? Então, eu estou vendo agora que tem muita conexão com isso que você está aprofundando, dando mais entendimento de como fazer isso. Porque ele dá dicas, técnicas, assim, de como se auto-observar nessa variação da autolucidez.
E agora você diz assim, então vamos ao top, né? Vamos ao top. Vamos identificar esse top da oscilação e tentar fixar nele, né? O nosso referencial. Muito bom, lucidez, já fica um complemento para as pessoas também estudarem o verbete do Ricardo, né? Então, fatologia, página 38, quinta linha. Poderia comentar, se possível com exemplos, a verificação de circunstâncias fisiológicas e emocionais obnubiladoras e, em seguida, a identificação de influências imaturas provenientes de mesologias, culturas e holopensênias. Percebo que ainda mantenho visão trafarista das influências culturais e, consequentemente, mantenho cacoetes holobiográficos. Então, vamos lá. Primeiro, se você olhar aqui, vamos lá para a quinta linha, né? A gente fala o seguinte, ó, as estratégias de prevenção, como falou antes, e logo depois, que você está bem na sequência. Os exemplos de estratégias de prevenção de autorregressão estão vindo logo depois, que é a sua pergunta, está na sequência. Ó. A verificação das circunstâncias fisiológicas e emocionais obnubiladoras. Fisiológicas, para a mulher é muito fácil, né? Nós temos as nossas variações hormonais. Então, o que acontece? Isso influencia ou não na minha lucidez? Cada um tem que ver. Tem mulheres que levam numa boa e tem outras que passam bastante perrengue nesse período. Então, cada um tem que ver o seu caso. Então, estou dando esse exemplo de fisiologia, mas às vezes um período que a pessoa pode estar fazendo dieta, uma vez, ou alguma situação que ela possa fisiologicamente estar alterada. Isso entra, inclusive, até um resfriado, alguma coisa que ela possa ter naquele momento. Fala no microfone, para a Anália está dando uma parte. Percebi que quando eu como alguma coisa pesada, ou alguma coisa que não me cai bem, a minha TENEPS não é a mesma. Entendeu? Perfeito. Então, aí a estratégia de prevenção que eu encontrei foi não comer nada após as 6 horas da tarde, porque eu faço TENEPS 5 da manhã, então dá tempo do organismo metabolizar aquilo e não há alteração nenhuma na minha lucidez. Mas meu ponto fraco é o intestino, é o estômago e o intestino. E eu acho que qualquer um de nós, a gente vai comer aquela feijoada, aquela comida pesadíssima, vai raciocinar depois, né? Então, a fisiologia, a gente não pensa em outra coisa, a cabeça já vai cair. Então, cada um tem que ver e analisar o que pega, né? Então, temos aqui alguns exemplos. Emocionais também varia. Quais são as circunstâncias emocionais que te obnubilam? Emoções tem várias, né? Quais são aquelas que te obnubilam mais? A gente poderia até dizer que todas as emocionais obnubilam, né? Emoção já é um estado alterado de consciência. Mas, então, que situações que eu acabo me emocionando mais? Talvez fosse melhor até ir por esse lado, né? Então, que tipo de situação que me abala, que mexe com as minhas emoções? Então, isso já tem até um amplo universo de estudo, né, para a pessoa verificar. E a próxima que você perguntou também está na sequência, a identificação de influências imaturas provenientes de mesologias, culturas ou holopensênios. Então, às vezes, a gente fica obnubilada em função, às vezes, do contexto que a gente vive, da mesologia, da cultura, às vezes é um processo cultural, como você deu o exemplo, né? Você falou da visão trafarista, você está dizendo que a sua cultura tem mais essa visão. Então, a pessoa acaba sendo influenciada pelo holopensene. E uma coisa séria, que a gente já falou até aqui, defendeu o verbete chamado holopensene autocoercitor, né? Então, é aquele holopensene que baixa a nossa lucidez, que a gente recolhe. Então, esse é um estudo que complementa esse aqui também. Então, se cada um vê quais são os holopensenes, seja de uma pessoa ou seja de um ambiente, que a gente se fecha, a gente se retrai, ali a gente não está sendo pleno, ali nós não estamos com a nossa lucidez. Então, o que nós temos que fazer em relação a isso? Primeiro, verificar que o problema é nosso. O holopensene está aí. Se eu entrei nesse holopensene, ou se eu lido com esse holopensene, cabe a mim verificar as minhas dificuldades de lidar com isso. Porque se nós estamos caminhando para ser assistentes universais, a gente não vai poder falar, não, esse ajuda, esse eu não ajudo. Então, o que está faltando? Então, isso são todos elementos para nós irmos nos conhecendo cada vez mais. Tá ok? Então, a gente já deu o exemplo aqui, né? Vamos mais às outras perguntas aqui. Pode, lógico que pode. Na frase enfática, poderia explicar o que é ortopraxis?
são aquelas praxis cosmoéticas. Então, para a gente fazer um resumo, né, para não caber praxis cosmoéticas, orto tem esse prefixo, né, que a gente fala ortopensenidade, né? Então, é aquilo que é cosmoético. Então, no momento que a gente faz essa opção, que a gente fala que é laboriosa, que não é fácil, né? Porque no momento que esse top virar a média, ele já não é mais o top, vai virar um outro top, certo? Então, se a gente conseguir ir subindo a nossa manifestação e o que era top antes virar a média, haverá sempre um outro top. Aquilo é minha extrapolação, aquilo que eu vou a mais, aquele máximo que eu conseguir, o máximo que temos por hoje, né? Como fala. Então, é uma opção laboriosa de expressar-se no apogeu do fôlego, né? O máximo que eu tenho de fôlego teático, teórico e prático, de lucidez, discernimento e intelecto evolutivo. Isso vai favorecer que eu vá acertando cada vez mais. Então, a gente sabe que isso é um esforço, a gente não vai conseguir isso fazer o tempo todo, mas se a gente conseguir, e eu entendo que a gente vai empurrando cada vez para cima, né? No momento que eu tento fazer, não, peraí, qual é o máximo? O que eu posso fazer? A gente vai se puxando, a gente coloca aqui na coloquiologia, né? A opção de puxar-se para cima. Nós vamos nos puxando, nós vamos fazendo uma autopromoção evolutiva, que é até um verbete do professor Valdo. Então, a gente faz uma autopromoção, a gente vai subindo na nossa manifestação. Tá ok? Então, mais uma pergunta aqui de Tele Tertuliano. Pensenologia 38, terceira linha. Como desenvolver a tendência autopensênica de inadmitir a proliferação de ideações patológicas? Isso é que todos nós estamos aqui correndo atrás na busca da desperticidade, não é isso? O que é a desperticidade? É justamente a gente começar a colocar no sangue essa tendência. Então, a gente não vai deixar proliferar as ideações patológicas. Então, isso existe uma série de técnicas, tem vários cursos dentro da Conscienciologia, inclusive, visando essa questão do autodesassédio. Eu tenho até o curso Opção pelo Autodesassédio. Quer dizer, você vai, a partir da decisão de não se assediar, e aí você começa a se manter. Aí você se assediou, aí você vai estudar o que foi, o que pegou. Então, é o que está pegando, por que eu me assediei nessa situação? Então, é todo um trabalho que cada um vai fazendo, e aí tem a conscienciometria, tem vários outros recursos que podem ajudar nisso, para que a gente chegue no momento de desenvolver essa tendência. Então, a gente já tem uma tendência a não se assediar. Isso aqui seria a desperticidade, né? Já conseguimos. Até lá é o caminho que nós vamos fazendo no dia a dia. Fatologia, página 38, quinta linha de baixo para cima. O que é a definição do alto perfil ideal? Bem, a gente sabe que o ideal é idealizado, mas cada um pode sentar e buscar levantar. Do que eu tenho hoje, o que seria o meu perfil ideal? O que eu poderia fazer de máximo com aquilo que eu já sei que eu posso fazer? Então, você já tem alguns parâmetros de onde você atua com maior maturidade, daquilo que você já tem competência. Então, cada um pensar consigo, bem, de tudo que eu tenho de conhecimento, de experiência, como eu poderia me manifestar no máximo? A gente sabe que isso não é fácil, que tem uma série às vezes, de dificuldades, de empecilhos, mas a gente já sabe, não, isso aqui eu acho que poderia, eu seria o perfil ideal, seria se eu pudesse fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok, a partir daí a gente já pode elencar as prioridades. Eu vou começar por onde? Aquilo que eu já sei, eu posso fazer o quê? Eu já posso escrever um livro, então eu posso começar isso quando? Eu já posso escrever um verbete, eu posso começar isso quando? Eu já posso dar aulas de Conscienciologia, eu posso começar isso? E assim vai. O que a gente já pode fazer com aquilo que já sabe e começar a colocar metas para fazer essa situação. Então, esse alto perfil ideal é individual, cada um vai ver, como a gente falou, em função da minha bagagem cognitiva e retrocognitiva, aquilo tudo que eu sou hoje, como eu me manifestaria da melhor forma. Isso é bem interessante a gente pensar. E não é fácil, às vezes, olhar, porque a gente começa a ver que a gente já comeu tanta bola, né? Pô, você já podia ter feito isso, olha, eu já tenho condição de fazer aquilo. Então, não se desanimem quando ver isso. Veja, mas eu também consegui fazer isso, eu já consegui fazer aquilo outro e posso fazer ainda. Então, é a questão de olhar realisticamente com a gente. Na hora que fizer isso, a gente vai ver também as comidas de bola. Ó, aqui eu poderia, esse aqui também. Mas se desanimar, não adianta nada. A gente vai sentar no meio-fio e chorar. Então, a gente tem aqui, ok, o que vamos fazer agora? Vamos começar por onde? Né? E sem aquela visão perfeccionista de querer arrumar tudo em 2 dias. Quer dizer, começarei por onde? Né? Eu vejo que é assim que funciona, pelo menos comigo, é assim que eu tenho tentado fazer. Patologia, página 38,
Quinta linha de baixo para cima. Quanto à gradativa elevação da média de autoconsciencialidade evidenciada, quais seriam as evidências da elevação gradativa da maturidade? Aí cada um tem que ver. Olha só, uma sugestão que eu dei é justamente essa enumeração. Se vocês verem aqui, tem 65 itens que a gente coloca o seguinte, que se você já começa a usar esse vocabulário no seu dia a dia, já seria um indicador, ou naqueles momentos que você usa esse vocabulário, que você estaria atuando mais no topo da sua maturidade. Porque são condições top, que a gente percebe não só em relação aos estudos da Conscienciologia, mas também que a gente acabou pegando também e corroborando com alguns desses livros aqui que a gente citou. Tanto esses 4 livros, né, que nós citamos aqui na bibliografia, tirando além do Pacíficos, do Conscienciograma, que o Conscienciograma é o grande medidor, né? A partir do Conscienciograma você sabe exatamente o nível de maturidade que você está. Mas além disso, mais uma dica ou mais um instrumento seria observar isso. Então nós temos aqui, maturidade de poder pessoal, temos o técnica de viver, o estude viva, e temos um que eu sempre falo que é maturidade mental, que também acho muito bom. Então, em função disso, a gente elencou essa lista para ajudar. Então, na hora que você se vê atuando com alguma dessas coisas aqui, ou com várias dessas, já seria um indicador para cada um avaliar se não estaria usando, estaria elevando esse nível de autoconsciencialidade dela. Parafatologia, primeira linha. Poderia aprofundar o afinco importar-se no topo da automaturidade, atraindo a colaboração de consciência amparadora. Olha só, isso vamos pensar o seguinte, no momento que a gente busca ou faz esforço para expressar aquilo que a gente tem de melhor, que é o topo da automaturidade, a gente até colocou esse verbete como homeostático, porque independente da pessoa, do nível evolutivo, se ela for atuar no máximo homeostático dela, aquele é homeostático, mesmo que cada um tenha um nível diferente, certo? Então, na hora que a gente faz esse esforço de atuar no melhor, isso angariaria, né, a colaboração dos amparadores, porque está vendo que você está fazendo esforço. E se o amparador ele tem interesse que nós vamos evoluir cada vez mais, até para ajudar melhor, então isso seria um ponto que a gente percebe que esse esforço facilita ou ajuda a gente a atrair, né, a vir a colaboração dos amparadores. E na principiologia, o que é o princípio da conservação cognitiva plurexistencial? É um princípio conscienciológico, né, que é a conservação cognitiva. Cognitivo é o nosso conhecimento, aquilo que nós conhecemos. Isso vai ser conservado nas múltiplas existências que a gente tem. Então, a gente não perde nada do que nós aprendemos e estudamos e adquirimos. A questão é que, mesmo que a gente esqueça, que faz parte até do processo evolutivo ter esse esquecimento, esse restringimento cognitivo, essa nossa cognição, isso aqui que a gente sabe, acaba suptando. Então, é a nossa dotação, aquilo que a gente faz melhor, aquela que naturalmente a gente se inclina e faz aquilo com uma facilidade que a média geralmente não faz. Então, isso já são evidências daquilo que a gente já sabe, que a gente aprendeu antes, que nós já fizemos antes. Então, isso entra nas diversas áreas de atuação. Então, isso que a gente queria lembrar, né, para ninguém esquecer, que tudo que a gente aprende hoje, inclusive se a gente começar a trabalhar cada vez mais no top da nossa maturidade, isso a gente vai levar para as outras vidas também. Isso não se perde, isso não vai sumir. A gente pode esquecer, mas está lá latente. A tendência nossa, a inclinação, ela está lá latente. Parafatologia, página 39, final da 4ª linha, de baixo para cima. Poderia explicitar o drible holossomático no restringimento ressomático? A ideia é mais ou menos por aí que a gente acabou de falar. Ó. Deixa eu achar aqui. Ó. O que a gente fala? Primeiro, essa ideia começa um pouco antes. Vamos lá. Ó. O resgate gradativo da autoconsciencialidade apresentada no curso intermissivo pré-ressomático. Isso é o máximo. Aí a gente vai se candidatar a uma visita para guiada como Nex evoluída. Isso também seria o máximo, um prêmio, né?
Mas é de candidatura, né? Estamos aqui, né? Qualquer coisa, estamos aqui. O desabrochamento consciencial favorecido pela precoce recuperação de CONS. Então, a gente está falando que, às vezes, então, se a gente não vai perder essa cognição, quanto mais maduro a gente chegar, a gente vai ter tendência a, cada vez mais, desabrochar mais precocemente o CONS. E a gente vai fazer isso. A gente vai, em época de Copa, né? Vai driblar o restringimento. Então, a gente vai conseguir, já que a gente vai ter esse restringimento de quando nascer, a gente vai virar, a gente vai esquecer muita coisa, a gente vai esquecer a nossa vida passada, mas quanto mais cedo a gente recuperar a lucidez, mais próximo, mais fácil, a gente vai cortar com essa imposição, porque a gente vai ter lucidez para lembrar. Então, a gente vê que já tem casos, né, o professor Valdo fala que ele recuperou a lucidez com 3 anos, já tinha projeção lúcida. Então, isso tudo é um movimento para a gente ir aumentando a nossa maturidade, para a gente se candidatar cada vez mais cedo, recuperar. Então, essa foi a ideia que a gente colocou aqui. Acho que tem mais uma pergunta. Parafatologia também, final da terceira linha. É na sequência, você está perguntando da nulificação da infância. Também está falando que é uma predisposição. O que é nulificar a infância? Tem um verbete do professor Valdo. É você, cada vez mais, ao contramão da sociedade que fica valorizando a infância, o período dourado, é uma beleza. Para nós que estamos pensando em lucidez, em evolução, quanto mais cedo a gente amadurecer, melhor para todo mundo. A gente vai começar a pensar direito, a gente vai começar a ter uma vida melhor, a gente vai começar a tomar decisões mais acertadas, esse é o objetivo. Então, a nulificação da infância é isso, né? Você, cada vez mais cedo, você começar a amadurecer. E isso, a gente está dizendo que é uma predisposição, eu não posso afirmar isso, nem tenho conhecimento para afirmar. Mas, por inferência, a gente vê, se a gente começar a cada vez ser mais maduro, a tendência a gente ser mais maduro na próxima aumenta. Então, isso aqui é uma inferência, a gente teria essa predisposição. E lá no discurso, quer dizer, naquela listagem do final, você está perguntando sobre a 7. Autocrítica, a discriminação qualitativa de pensamentos e atitudes pessoais. Por que a gente acha que isso é maturidade, né? A gente até vai defender em breve aí o verbete senso autocrítico. Se a gente consegue discriminar os pensamentos e atitudes pessoais, qual a qualidade desse pensamento? Essa minha atitude, ela é cosmoética até que ponto? Isso tudo é sinal de maturidade. Eu estou começando a ter uma visão crítica de mim mesmo, porque a partir dessa visão crítica eu vou poder mudar. Se eu não presto atenção no que eu falo e no que eu penso, eu vou mudar o quê? Está tudo certo. Né? Então, se a gente começar tanto no positivo, que quando fala crítica, às vezes muitos pensam sempre no negativo, né? Então, crítica, só ver o que está errado. Não. Aqui está falando para ver o que está certo, né? O top está para ver o que está certo. Então, tanto para a gente ver naqueles momentos que nós estamos mais lúcidos, olha, aqui eu estou bem na parada, estou bem. Quando a gente não está tão bem assim, estamos mais imaturos, nós vamos tendo dados para poder nos conhecer melhor e até tomar as decisões por manifestar o nosso lado melhor. Criteriosidade, o estabelecimento de variáveis para o exame das realidades. Também te vê que quanto mais critério nós tivermos para poder fazer as avaliações do mundo, isso é uma situação mais madura. Porque a maioria a gente, não, por que você pensa assim? Porque minha mãe pensa assim, porque meu pai pensa assim, porque é assim, porque alguém quis assim. E na verdade não, qual o critério que eu fiz para pensar assim? Vamos pensar, eu tenho essa convicção por quê? Então, são provas de maturidade esse questionamento. E a outra veracidade, o compromisso com a verdade dos fatos e para fatos. Por mais que a gente sabe que a verdade é relativa de ponta, né, como a gente coloca aqui, as verdades são relativas, depende do momento evolutivo, mas existe uma verdade naquele momento, de um fato e para fato. E esse compromisso de nós termos com essa verdade tem a ver com aquela da ser preferível a doce realidade, a dura realidade, a mais doce ilusão. Né? Então, não, o fato é esse. A verdade, a minha realidade é essa. Então, isso também a gente vê como uma prova de maturidade. Porque, justamente, o que é imaturidade? É viver no mundo da lua, viver no mundo da ilusão. Né? Vamos pensar na metáfora da criança. Está lá no mundo da fantasia, não está vendo nada. Então, o ideal é que nós tenhamos cada vez mais um compromisso com essa verdade. Mesmo que essa verdade nem sempre possa ser dita.
Aí é um paradoxo. Nem sempre a gente pode dizer tudo a verdade. Mas, a gente tá, mesmo que a gente não possa dizer, tem um critério para não dizer. Né? Então, eu não vou falar isso agora, por isso, por aquilo, por aquele outro. Eu tenho um critério, eu discerni, eu decidi que não vou falar por isso e por aquilo. Mesmo que seja errado, que eu esteja equivocado. Eu tive um critério, se o critério estava errado, eu vou poder corrigir esse critério depois. Sim. Pode falar. Depois a gente tem mais aqui, mas a gente vai... Na página 38, em fatologia, dando continuidade ao que você está falando aí, na 10ª linha. Cima para baixo? O real nível... fatologia. Ah, tá. O real nível de amadurecimento consciencial autoferido nos atos sem testemunhas e nos posicionamentos na intimidade do micro-universo consciencial. Porque isso só você que sabe, em tese, né? Não estou nem levando em consideração que pode ter consciência que está dentro do pensamento, não estou nem entrando por aí. Mas vamos passar, nós, é só a gente que sabe. Então, lá dentro da gente, como é que nós pensamos, como é que nós sentimos, como é que nós reagimos às situações. Então, isso também é um processo da gente ver qual é o nosso nível, realmente. Então, uma coisa é aquilo que a gente mostra para fora, outra coisa é o que a gente funciona dentro. Então, como é isso? Cada um que tem que avaliar com os seus critérios aí e para ver. E esse top, ele vem muito de dentro, né? Que a gente percebe que está no top. Por exemplo, vou falar aqui da percepção. Como é que geralmente a gente percebe? Tem uma calmia íntima, o pensamento está mais claro. Ninguém precisa estar vendo. A gente está percebendo, eu estou mais claro, eu estou mais inteligente, estou mais fraterno. Todos os meus sentimentos são mais fraternos para a humanidade. Então, opa, eu estou aqui estou funcionando naquele auge que eu estou conseguindo. A definição do autoperfil ideal, né? Tem a ver com o autoperfil, né? Mas lembrando que ideal, como a gente já falou, mas a gente já tem uma ideia do que a gente já pode funcionar. E eu vejo que na hora que a gente elenca e começa a ficar atento nesses nossos momentos de top, a gente vai vendo como é que a gente já pode ser. Né? Nós já podemos ser assim. Nós conseguimos ser assim. Então, vamos tentar ser assim mais tempo, mais vezes, aumentar a frequência, até que isso vire o nosso dia a dia e outros tops vão surgir. A gente nem tem noção no momento. Agora, na penúltima linha da fatologia também, a autoconstatação da aceleração evolutiva favorecida pela média das ações, cada vez mais próximo do top da automaturidade. Porque a gente falou que o top, não necessariamente, mas se a gente vai fazendo esse esforço de cada vez mais atuar perto do top, isso a gente vai vendo que as coisas vão abrindo, a gente vai tomando decisões mais acertadas, tem a ver com a frase enfática, começa a acertar mais, a errar menos. Então, tudo isso vai crescendo. Então, é possível a gente, cada um, observar essa situação. E aí entra aquela questão da descrença, né? Faz a experiência e veja o que vai acontecer. Valeu, obrigada. Na verdade, são duas perguntas. Vamos. Eu vou ver até se eu consigo elaborar a pergunta bem. Tá, vamos lá. Porque aqui eu fui procurar e você botou, né? A questão da lei do maior esforço, né? Isso. E uma coisa que eu via muitas vezes no pessoal da monarquia é que é a lei do menor esforço que não é vista assim, né? Então, ou seja, o pessoal da monarquia não trabalhava nem nada, então qualquer esforçozinho já acha que está fazendo um super esforço, né? Como é que uma pessoa que tem às vezes assim, que não tem uma noção real do que é o maior esforço dela, como é que ela poderia estar trabalhando isso? Porque isso vai impactar em você ver a questão do teu top, né? A pessoa que não tem essa questão da lei do maior esforço, ela trabalha com a lei do menor esforço sem perceber, ela vai estar sempre em subnível, ou seja, ela vai estar achando que está chegando no topo quando ela não está, né? Porque ela não entende que ela é uma pessoa que não... Mas às vezes é o topo dela mesmo. Vamos pensar, não sei, eu estou pensando junto contigo, né? Uma pessoa que a gente conhece, acho que todo mundo tem exemplos, aquela pessoa que é o Garfield, né? Está lá, né? Não quer fazer muito nada. Se ela começar a fazer esforço, mesmo que ela fique cansada e começar a fazer cada vez mais esforço naquilo que ela consegue, ela vai tender a aumentar isso. Ela é isso. Okay. Entendeu? Às vezes o máximo dela é isso, porque é o que ela está conseguindo fazer, porque ela às vezes não tem cognição, não viu o valor de fazer esforço. Provavelmente ela não tem o menor valor, ela acha que isso é uma bobagem. Então, é o top teático. O que ela entende até agora é aquilo. Se ela começar a aumentar esse esforço, a gente entende, e com vontade, ela tende a ir
cada vez mais no top dela. Mas eu não vejo como separar, entendeu? Eu acho que ela está no nível dela mesmo. Ok. Ela pode ter até muito potencial teórico, mas teático ela só consegue trabalhar 1 hora e está feio. Então, mas se ela começar a trabalhar se ela entender, né, da importância, começar a trabalhar depois trabalha 2, trabalha 3, daqui a pouco ela vai aumentando e sabendo que ela não está trabalhando assim, ela tem que ver o resultado. Senão parece porque alguém falou, porque o Zezinho falou. Pois que tudo é a questão de prática. Se ela começa e vai vendo que aquilo dá resultado, que aquilo tem benefício, tem vantagens para ela também, aí a tendência é motivar. Então, não sei, o que eu estou pensando é mais ou menos por aí. Não sei se você concorda. Sim. Muito bom. Muito bom. E a segunda parte é relativa a essa última parte da parafatologia, né, quando você coloca a autoconstatação do suporte energossomático exigido, o suporte interno e externo. Eu acho que talvez faltou um auto aqui. É autoconstatação, porque é a pessoa que constatou, né? Talvez faltou um suporte pessoal aqui para ficar mais claro. É da própria pessoa, a ideia é da própria pessoa. Depois eu vou olhar, se eu achar aqui, a gente melhora. Então, o que é a ideia? A ideia é o suporte da própria pessoa. E isso cada um vai ver também. Porque, olha só, às vezes, a gente sabe que eu consigo ficar... Eu sou boa, eu consigo fazer tantas horas. Aí chega lá, vem um contrafluxo. Até o professor Waldo falou recentemente na mini tertúlia, né, numa pensata, que é quando você escreve uma coisa positiva, vem também o contrafluxo de, para com isso, né? Então faz parte do trabalho. E aí, se a pessoa não tem suporte energético, ela sucumbe, vai dar sono, ela não vai conseguir nem atuar naquilo que ela pode. Então, a gente entende que esse top da automaturidade entra a questão de bancar energeticamente no nível que você consegue bancar. Porque senão a gente sucumbe, a tendência é sucumbir à pressão do holopensene, começa a ficar obnubilado, porque você tem que sustentar ao máximo. Então, vamos supor, aí começa a vir uma pressão, e aí haja energia para você, não, peraí, eu vou exteriorizar a energia, e aí entra a lucidez. Opa, por que eu estou obnubilando? Tem correlação com isso que eu estou escrevendo? Opa, então vou trabalhar a energia. Conforme for para tudo, vou lá para o meu quarto de TENEPS, ou eu vou ficar em pé e fazer EV, porque sentado eu vou dormir, sei lá. Vai arranjar uma estratégia para retomar. Se a pessoa não se dá conta com essa questão de energia, esse top vai ficando uma coisa mais heteropromovida de extrapolação do que autopromovida. Se é autopromovida, a gente consegue, por exemplo, a pessoa pode chegar à conclusão que para ela trabalhar, às vezes, 5 horas escrevendo, ou 3 horas, sei lá como for, ela precisa trabalhar a energia periodicamente. Então, ela pode fazer uma técnica de meia em meia hora, ou toda vez que eu levanto para beber uma água, eu faço um EV. Cada um vai ver. Para sustentar. Porque tem um trabalho extrafísico. Quando a gente está falando de escrita, né? Mas qualquer outra coisa. Numa escrita, tem o processo de evocações, né? A gente está evocando, tem consciência que vem para sediar e consciência que vem para ser assistida mesmo, vem atraída pelaquela ideia. Então, a gente tem que trabalhar para ir organizando isso. Então, eu vejo que esse autossuporte energético é muito importante. A gente já fez o binômio, né, que é o binômio autodesassedialidade e energossomaticidade. E amanhã a gente vai defender o autodesassedialidade mental-somaticidade. Que aí entra isso também, a questão do autodesassédio com o mental soma, com o conhecimento, com o estudo, mas na verdade seria um trinômio, a gente dividiu em 2, né? Mas para mostrar, para fixar essa importância. Então eu vejo que o desassédio entra, a sustentação energética é fundamental, senão esquece. E outro, mesma coisa, o desassédio com a cognição. Porque aí entra, vamos pensar, uma pessoa dessa que você falou, né, que você disse que a pessoa 1 horinha ela acha que já está estafada, então está faltando autocrítica, no mínimo. Se ela começa a ficar e entender e estudar, ela, opa, peraí, não, isso aqui está errado, essa postura não está adequada. Então vamos mudar. Como é que eu faço para mudar isso? Eu tenho que aumentar meu fôlego. Ela não vai conseguir. Quem, por exemplo, fica 1 hora estudando e fica cansado, não vai conseguir ficar 5. Mas ela pode ficar 1 essa semana, daqui a um mês ela passa para 1h15, daqui a pouco passa para 1h30, e daqui a pouco ela está o tempo. Então, esse realismo que a gente está querendo falar. A pessoa vê o seu real nível de forma realista. Então, o que a gente coloca aqui, por que a tese que a gente coloca e muitas pessoas não gostam muito de falar de maturidade? Porque na hora que você fala de maturidade, você vai ver as suas também. Porque ninguém aqui é serenão, pelo menos que eu saiba, pode ter um serenão aqui anônimo, mas em tese, a maioria de nós aqui não somos serenões. Então, a gente tem também maturidades.
E aí, é importante admitir a maturidade do outro. Na hora que eu admito, olha, o fulano, naquilo, ele é muito melhor que eu. A Nara, naquele ponto, é melhor que eu. Opa, realmente, ela está mais evoluída nesse ponto. O que eu posso aprender? Tem pessoas que são altamente competitivas que isso ela não vai admitir nunca. Não, que é isso. Ninguém é melhor que eu sou o top. E aí, como é que ela vai aprender? Não vai querer ver, não quero ver a maturidade de ninguém, porque eu vou me deparar com a minha maturidade, mas também com a minha imaturidade. Naquilo que, em comparação aos outros, eu ainda estou precisando melhorar. Então, eu vejo por aí que a gente funciona. E com esse realismo que eu vejo que é fundamental. Senão, e o top da maturidade, eu acho que esse é realista. Ó, o top meu é isso, eu consigo nessas circunstâncias, o que eu preciso fazer para melhorar? E olha só, caí sim, eu caí nesses ambientes, por quê? O que eu fiz? O que deixei de fazer? O que eu posso melhorar? Então, eu vejo que a desperticidade ela é alcançada e sustentada, porque não é só assim, alcancei a desperticidade, opa, estou tranquilo. Não. A gente vê, o professor Valdo fala muitas vezes, ele sustenta, né? Você tem que sustentar essa desperticidade. Eu vejo que é por aí, é com essa autocrítica e esse conhecimento dos meus baixinhos, mas também dos meus tops. Eu vejo as duas coisas. E comparo com o outro. Olha, e ali, poxa, que técnica ele tem? Olha, vamos aprender com ele. Mas também a gente tem muita coisa. Vamos pôr para fora aquilo que a gente tem de bom, até para os outros poderem aprender. Nisso eu sou bom, eu estou indo bem. Então, ó, os outros podem também se pautar no meu exemplo para melhorar. Assim como eu me pauto no exemplo dos outros para melhorar aquilo que meu também não está tão bom. Lembra que a gente falou do princípio da cognição, né? Que ela perguntou? Então, nós temos uma série de experiências em muitas coisas e uma série de inexperiências. Aquilo a gente não trabalhou ainda, aquilo a gente não fez ainda. Então, vamos aprender isso que a gente não fez ainda, observando as técnicas dos outros. E é fraterno a gente expor aquilo que a gente é de bom também. Não é aquela ideia de aquela humildade, né? Assim, não vou. Não, aquilo eu sou bom, vou mostrar. Por quê? Vai ter gente muito melhor que a gente, é óbvio que vai ter, mas naquilo que eu já sei fazer mais ou menos, o que eu já sei mais ou menos, vamos passar para os outros, ó. Tá dando certo por aqui, vamos tentar. Então a gente vê um pouco por aí. Tá ok? Sim, por favor. Com a resposta ali para ele, me confundiu um pouco o conceito aqui mesmo. Então vamos lá, de novo. Do verbete, né? Porque normalmente a gente, né, tem lá um nível de trafores e maturidades, mas a gente se manifesta a quem? Isso. Né? Então, assim, se eu me manifesto a quem e não estou me manifestando no top, quer dizer que eu não tenho aquela maturidade. Não ou porque, por exemplo, daí às vezes, não utilizo um trafor. Mas daí quando eu decido utilizar, aquilo é rápido, é instantâneo, então ele é um trafor. Então, eu sei, mas o que a gente está pensando aqui? O top da maturidade é aquilo que a gente tem de mais luz naquele momento. Agora, essa separação, a pessoa que tem que ver. Qual é o risco? Que a gente já falou no teto da autocompetência. Idealizar demais. O que acontece? Por que eu fiz o teto da autocompetência? Então, vamos voltar no outro verbete. Porque a gente fala assim, não, eu não faço isso porque eu não quero. Mas nunca tentou fazer. Vai fazer. Na hora que vai fazer, a pessoa fala, eu não sou tão boa assim, está faltando isso para fazer. Então, tem um quê de idealização que a gente tem que ver. Pode ser que, é verdade, eu tenho competência para fazer, se eu quiser eu faço isso em 5 dias. Ok, a pessoa às vezes faz mesmo. Mas pode ser que ela tenha a idealização de que ela vai fazer, mas não vai fazer nada. Então ela fica na idealização numa certa tranquilidade, na hora que eu quiser eu faço, e se ela sentar mesmo para fazer, ela vai, opa, não é bem assim, me falta coisas para aprender, eu vou aprender para fazer. É a mesma coisa que a gente vê em relação da maturidade com os trafores. Se o trafor ele está ocioso, aí cada um tem que ver, ele está ocioso, ok. Ou eu penso que eu tenho isso, mas não tenho. Então, você só vai saber fazendo. Então, o top da sua automaturidade põe para funcionar. Aí você vai ver se aquilo é o top. Aí você, opa, cheguei, vamos supor. Você tem um trafor lá, você acha que é ocioso. Na hora que você põe ele para funcionar, ele é 10. Ok, então aquele é o seu top. Perfeito. Aquele é o seu top do trafor. Você tem aquilo. Tá? Mas eu estudaria o seguinte. Por que não coloca para funcionar? Tem coisa aí. Tem trabalho. Se ele é bom... Que é um conjunto, né, de outros... Exatamente. Trabalhos, aí né? que a gente quer ver. Se você identifica, esse é o meu trafor, então eu tenho essa condição aqui. Mas eu não tenho, às vezes, fôlego de funcionar com ele o tempo todo. Às vezes falta fôlego. Então eu tenho que aumentar o fôlego. Nesse ponto que eu confundi, mas é maduro ou não é maduro? Não, ele é maduro, porque é maduro em relação a você. Pensa bem.
Em relação, é maduro, é da automaturidade. Perto do serenão, ninguém tem traço maduro aqui, certo? Então, é o maduro em relação a mim. Então, é o teto que eu consigo de maturidade naquele momento. Então, vamos supor esse exemplo que você deu. Na hora que você usa esse trafor, você vai no topo. Opa, aqui é meu top da automaturidade. Nesse momento eu faço esse trafor, eu estou lúcido, estou pensando bem, tudo funciona. Tarará. Ok, esse é meu top. Tá? Mas você vai ver que você age com ele ocioso, ele fica aqui. De vez em quando você tem o pique, mas ele fica aqui. A questão é, por que você fica aqui? Qual folha, o que falta para ele estar se manifestando? É só vontade ou tem mais coisa? Então, é essa a discussão, entendeu? O top da automaturidade é autorreferenciado. Por isso que eu falei da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, ela faz 1 hora e cansa, o fôlego dela é esse. Seja porque ela não quer, o autoassédio dela, seja lá o que for, mas ela consegue fazer só 1 hora. Então, agora, ela pode aumentar isso? Óbvio que pode. É porque muitas vezes a gente, por exemplo, por um período você se manifesta com o teu máximo, né, utilizando os trafores, depois há uma queda. Aí que tem que ver. Pois é. Né? E aí, por isso que a gente está chamando a atenção. Aí você vai estudar, nesse período que foi, o que era? Era a minha motivação ou tinha amparador me dando uma subida? Não sei, você vai ter que avaliar. Qual era a minha postura íntima? Era o meu fôlego? Eu mantive o fôlego ou eu não aguentei? Às vezes eu fui demais, eu olhei a carga horária de sono, eu me alimentei bem, eu fiz toda uma infraestrutura para eu conseguir manter esse fôlego. Cada um tem que verificar. Então, se você conseguiu naquilo, você tem condição, você tem competência. Mais ou menos, você tem competência para aquilo, mas não teve competência para sustentar. Então, analisar que se eu não tive competência para sustentar, vamos ver o que faltou. Aí entra a autopesquisa. Faltou o quê? Pode ter sido energia, o exemplo que ele falou. Às vezes eu não banquei segurar energeticamente, veio o contrafluxo e me tirou do negócio. Então, vamos trabalhar mais energia para segurar, por exemplo. É porque parece que tem que ser um conjunto de maturidades e não uma só. Né? Então, você tem maturidade bastante em determinados contextos ou traços. Mas vem uma outra imaturidade e ela começa a tomar conta daquilo. E por que deixou? Daquilo, né? Aí que tem que ver, por que deixou? Por que ela prevaleceu? Então, isso é uma coisa que ninguém vai te responder, só você mesmo. Por que prevaleceu? Então, essa visão realista, não fica aquela visão idealizada, não, eu consigo a hora que eu quiser. Não, eu não consigo a hora que eu quiser, porque eu não estou conseguindo. Então, tenta, faz um experimento. Vamos lá, vamos começar agora. Opa, aí a gente vai começar a notar. Primeiro, a questão que falta energia, às vezes falta carga horária de sono, às vezes tem que tomar vitamina, às vezes falta vitamina. Às vezes a alimentação não está adequada. Então, é esse realismo que a gente vai, não, então, espera aí, para eu sustentar isso aqui, eu estou precisando cuidar de uma série de outras coisas. Até uma emoção, mas é um processo emocional. Então, vamos trabalhar esse processo emocional, tem consciencioterapia, tem conscienciometria, tanto hoje recursos para eu admitir. Você entendeu a lógica do negócio? É a gente ver o que tem de máximo, ver a dificuldade de estar nesse máximo para a gente começar a fazer alguma coisa. Lógico, se esse máximo é um máximo evolutivo, porque a gente também pode ter habilidade para fazer coisa que não vale nada. Então, isso aí, a gente é o top daquilo que a gente acha que é o mais evolutivo nesse momento. Então, se eu acho que o top para mim é isso aqui, por que me dificulta estar aqui? É assediador que está me segurando? É falta de energia? É algum capricho meu? Algum autoassédio? E a gente tem condição, se a gente começa a pensar nisso, as ideias vão surgindo. Uma técnica que é boa para isso é fazer reflexão mesmo, né? Sentar, começar a refletir, trabalhar a energia antes. Então, naturalmente, você começa a expandir, começa a ficar mais lúcido, ver as coisas de uma forma mais clara. Fazer laboratório, que não sei que é uma boa ideia. Na hora do laboratório, você começa a ficar mais lúcido, mais expandido. E ali você começa a pensar melhor. Até para pensar sobre isso. Bem, vamos fazer um retrospecto da situação. Que eu estava lembrando daquele, do conscienciograma, né? Tem aqui 360, né? 360, né? Onde tem vários aspectos que você tem altas notas e outros baixas, né? Então,
a manifestação do top da maturidade, ela muitas vezes em algo que você tem uma alta nota, mesmo assim ele vai ser aquém, porque os outros estão puxando um pouquinho, né? Então você tem que ir um pouco em cada área. Mas pensa no top que a gente está colocando aqui, é aquele momento que você está achando o máximo. Pensa num momento, por exemplo... Em várias áreas, nesse sentido? Quando você está atuando no máximo, seja, por exemplo, você está dando um trabalho... Por exemplo, uma coisa que eu sinto muito isso, que eu estou mais lúcida, é primeiro, questão quando você está dando aula, quando estou sentada aqui, porque tem amparo de função. Então, tudo isso ajuda. Mamão com açúcar. Exatamente. Quando a gente está fazendo alguma coisa que tem amparo de função, é um bom referencial para a gente ver que a gente está atuando na nossa maior tranquilidade, maior acalmia. Pode não ser o super top, mas a gente está ali, a gente está vendo que eu estou funcionando bem, ali está tudo funcionando. E esse padrão de referência é importante até para a gente ver que, às vezes, uma série de coisas que podem, às vezes, estar nos preocupando, nesse momento, se você pensa naquilo, fica... porque você está mais lúcido. Então, você vai identificar até seus altassédios. Quando você voltar, virar abóbora, fala, mas que bobagem isso aqui, lembra que eu vi que isso aqui isso não é o mais importante, tem coisa mais séria para fazer. Então, isso ajuda. Quando está também, às vezes, eu vou falar da minha experiência, quando estou escrevendo, às vezes, quando você fica com uma rotina, eu já vi que, para mim, no meu caso pessoal, para mim manter um certo equilíbrio maior de pensanidade, eu tenho que ter uma rotina mais... uma rotina de escrita, né? Pelo menos estar diariamente ou, no máximo, dando intervalos pequenos, tá com essa atividade de escrever. Que eu vejo que, para mim, isso é uma situação que expande e eu fico mais próximo do equilíbrio. Então, cada um tem que ver o seu. Entendeu? Quais são as atividades que você se manifesta dessa forma? E você fica melhor, você fica mais lúcido. Então, não pensa só em traço, pensa no geralzão. Nesse momento eu estou lúcido, eu vejo que eu estou tranquilo, eu estou às vezes calmo, eu estou mais inteligente, o pensamento está fluindo melhor. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Então, o que eu preciso fazer para repetir isso? Ou repetir isso em outras áreas da minha vida? Qual é a intenção nesse momento? Como é que eu funciono nesse momento? Então, é um padrão de referência, de homeostasia, que a gente pode ter para buscar mantê-lo cada vez mais tempo na nossa vida. Então, é por aí que eu vejo que funciona. Não sei se ficou claro. Acho que eu estava querendo assim, muito... Você está muito assim, pensa em tudo. Nesse momento, eu sou isso tudo. Eu sou esse conjunto de trafores e trafares. Não adianta a gente querer cortar. Mas a gente tem que ver, se esse trafor está anulado por esses trafares, então, até ver qual é o que está anulando mais. Vamos trabalhar isso logo. Mas o mais sério é ver quais esses momentos que a gente está... Ok. Eu estou falando aqui, de exemplo, o trabalho voluntariado também. Às vezes, o trabalho do voluntariado também, há momentos que você vê que você está mais, olha, isso aqui parece que está tudo funcionando. Então, o que eu preciso fazer para isso acontecer mais vezes? Ok? Então, temos aqui. Até pouco tempo, estava em um grupo de estudos. Fazia minha participação ativa, dando ideias que contribuíam para o crescimento do mesmo. Mas o foco mudou e resolvi sair. Queria me despedir dos membros e o coordenador impediu, dizendo que eu já tinha saído e pronto. Escrevi um e-mail para todos, pontuando o motivo de sair e que estavam relacionados com a coordenação. Pergunto, é errado colocar o seu ponto de vista quando este te é negado? Olha, você tem que ver o contexto. Agora, o que está parecendo é que você fez aí um conflito com o coordenador, né? Então, o importante nesse caso, se existe um coordenador, é respeitar a liderança, né? Se a liderança tomou uma decisão, às vezes é melhor acatar. Não é questão de certo ou errado. O mais certo agora é você jogar as melhores energias para esse grupo e seguir sua vida. Se você não se sentiu bem no grupo por algum motivo, joga as melhores energias e segue em frente, mas não é buscando... criar mais conflitos. Eu acho que o ideal é que cada um você tem que avaliar por você. Estou falando como eu faria, né? Como é que eu faria numa situação dessa? Eu jogaria as melhores energias e seguir meu caminho.
e sem ressentimentos. Ok? Pensenologia, página 38, quarta linha. Poderia comentar a autoconstatação da harmonia interior proporcionada pela autopensenização no top da automaturidade? É que é um dos indícios, né, que eu tenho para mim, e cada um pode até ver como é que se sente, quando você está no top, vem essa questão da calmia, tudo está mais tranquilo, como a gente já falou, o pensamento está mais organizado. Então, a gente vê que nesse momento a gente está conseguindo expressar aquele máximo que a gente consegue. Terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a ultrapassagem do atual top da automaturidade, sinalizando avanços evolutivos. Por exemplo, se você identificou um top de maturidade para você durante um período, e aí chega a determinado momento, você vê que você teve um a mais, que você ficou melhor, teve um plus, isso já indicou que o seu top aumentou. Então, você já sabe que você pode mais do que aquilo que você vinha conseguindo. Isso sinalizou que você acertou alguma coisa. Então, você no seu processo evolutivo, você conseguiu puxar para cima o seu topo. Então, você pode mais. Dando aquele exemplo que a gente falou antes de escrita, né? Vamos supor, a pessoa ficava 5 horas, produzia X coisa. Ela vê que ela consegue ficar, às vezes, 5 horas e produz X mais 2, e lúcido, e mantendo toda a energia positiva. Opa! Então, teve um avanço. Mesmo que ela não consiga todo dia manter essa rotina, mas ela já conseguiu. Então, ela tem esse máximo para ela conseguir. Ela tem que ver o que ela pode fazer para manter mais vezes. Patologia, página 38, terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a ultrapassagem do atual top da automaturidade, sinalizando avanço... eu já falei, desculpa. Para a patologia, página 39, segunda linha de baixo para cima. Poderia comentar a autoconstatação do suporte energossomático exigido para a conservação da expressão. A gente já falou, né, aqui, que a gente entende que para manter esse top da nossa maturidade, da gente estar mais lúcido, sem energia, sem manter o padrão das energias, a gente vê que isso dificulta bastante. Então, o ideal é isso tudo andar junto, né? O processo energético ajuda a gente a sustentar a nossa maturidade. E numerologia? Sim. Na terceira linha de baixo para cima, a difícil organização existencial para manifestar o melhor de si continuamente. Se vocês olharem a numeração, foi justamente para mostrar os esforços que é atuar nesse top, né? Porque ele é o a mais. Então, a gente vê que a organização da existência também tem um fator. Então, não é só a gente virar, a gente tem que sustentar a energia, também tem. Mas qual é a organização para a gente conseguir também manter essa maturidade? Vamos supor que a pessoa vive desorganizada, vive correndo atrás do tempo, vive cheia de pendência. Como é que ela vai ter condições de expressar essa maior? Ela está sempre correndo atrás do tempo, ela está sempre ansiosa. Então, eu vejo que a organização também, ela faz parte desse processo da gente expressar o melhor da gente. Então, junta tudo isso. É energia, é organização, é um monte de coisa. Sem dúvida. Mas a minha pergunta está atrelada ao difícil, ao adjetivo. Porque não é fácil, né, a gente manter essa organização, porque se fosse fácil, a gente mantinha, né? Se você tem eu vejo, pelo menos para mim, essa organização, ela requer esforço. Tudo bem que quanto mais organizada a gente for, mais isso já vira uma segunda natureza. Mas, na minha percepção, não é uma coisa fácil. A pergunta é justamente porque, para mim, é muito difícil. Eu consigo organizar 48 horas, tudo direitinho, de repente tem um fator externo com o qual você não contava, que vem tirar você daquela rotina útil que você estava inserida. Aí tem que criar aquilo que o professor Valdo tem um verbete, que é o extrapauta, né? A gente tem que considerar extrapauta. A extrapauta. A gente tem que considerar que na organização, considerar que possam haver extrapautas. Isso não quer dizer que desorganizou. A gente tem que conseguir, e por isso que é difícil, né? Exato. Deixar a organização e ter essa flexibilidade da hora de, eu vou ter que cortar para cá para resolver alguma coisa, depois eu volto para cá de novo. Principalmente, Adriana, na escrita, né? A escrita porque a escrita ele tem um ritmo, é um crescendo.
À medida que você vai se disponibilizando para a escrita, ela vai crescendo, ela vai acontecendo. Aí, de repente, você tem que dar uma pausa por alguma questão, aí não vamos entrar no mérito, mas a vida, né, intrafísica traz várias questões inesperadas para você resolver. E aí você deixa aquilo. Para retomar depois... Isso é fato. Isso é complicado. Até na questão de viagem. Eu viajei agora, fiquei 20 dias fora. É itinerância. A gente vê que até, porque a gente trabalhando todo dia, tem até o holopensene fixado. Não é que ele dissipou, mas você tem que de novo... Por isso que é difícil, de novo, impregnar para voltar naquele ritmo que você estava antes. Então, isso tudo eu vejo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo cada vez mais, é, às vezes, eu organizar o horário, né? Eu estou tentando cada vez ver aquele horário que ninguém... Igual o horário da TENEPS, a gente já não escolhe um horário que a gente vai estar disponível, que ninguém vai atrapalhar. Então, ou muito cedo da noite, ou tarde da noite, cada um vai escolher o seu horário de TENEPS. Então, é mais ou menos assim. Eu vejo que para a escrita também, cada vez mais estou tentando, né, resolver, ainda não resolvi totalmente, os horários que eu sei que esse horário eu estou para isso e ninguém vai me incomodar. A partir dali, já tem o horário para o extra, né? Agora, obviamente, com uma viagem, já você sai do contexto, é outro esquema. Mas tem que deixar tudo pronto. Por exemplo, eu viajei, eu deixei tudo engatilhado para retornar, mas mesmo assim, ainda não retomei. Já tem uma semana que eu voltei e ainda não retomei. Mas faz parte do trabalho. O trabalho também é importante. Então, sabe, essa flexibilidade. Agora para cá, mas agora eu vou fazer aqui, já está todo mundo mais ou menos organizado. Vai demorar um tempinho para voltar ao top que eu conseguia, mas faz parte do processo. Então, eu acho que essa flexibilidade também, e cada um na hora de ver o que faltou. Talvez, será que tinha uma outra forma de não deixar desconectar tanto? Então, cada um tem que ir estudando. Então, o que eu poderia ter feito? Então, tudo isso eu fico refletindo. Será que valia a pena? Não sei. Vamos estudar. Ok? Adriana, de novo, na página 38, na primeira linha da fatologia, a utilização da plenitude de conhecimentos, inteligência e habilidades adquiridas. Isso aqui, na verdade, é uma tradução do que seria o top, né? É você utilizar essa plenitude de conhecimento que você adquiriu. Até aquele momento, o máximo de conhecimento, o máximo de inteligência, o máximo de habilidade. Então, na hora que você consegue pôr tudo isso em prática, é o que temos por hoje. Conseguimos o top. Não é fácil, porque exige uma série de esforços para a gente conseguir pôr isso para funcionando naquele momento. Okay? Agora, na página 39. Sim. Trinomiologia, o trinômio autodesassedialidade, energossomaticidade, mental somaticidade. É que essas três coisas, para a gente fazer uma coisa importante que eu entendo para o top da automaturidade, tem a ver com a autodesassedialidade. O top da automaturidade, cada um tem que observar, mas geralmente é aquela hora que a gente está desassediado. É a hora que a gente está pensando claro, que não tem interferência, que a gente está expressando o melhor que a gente tem. Então, nesse momento aqui, essas três coisas estão juntas. O autodesassédio tem relação com a qualidade, melhor, a qualidade do autodesassédio tem relação com a qualidade do meu fôlego energético de sustentar e com a qualidade do meu trabalho mental somático. Eu vejo que é difícil a gente fazer um autodesassédio sem se conscientizar de uma série de coisas, do que é mais evolutivo, do que é melhor. Né? Sem isso, a gente acaba repetindo os autodesassédios, as irracionalidades, ad eterno. Sem o trabalho da gente estudar, refletir, ler, pensar sobre essas questões mais evolutivas, fica difícil a gente tomar a decisão de não, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não quero mais isso para mim, isso não tem lógica, isso não cabe mais para a minha vida. Então, eu vejo que essas coisas vão andando em paralelo. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma. Pode. É o paradoxologia. Paradoxo, qual deles? É um só, né? Ah, tá. O paradoxo do empenho de décadas, poder decair em segundos de loucura e, conforme a gravidade do ato, acarretar meses, décadas e até vidas de recomposição. Então, isso é para a gente começar a motivar a
ficar mais atento a esses bastios de lucidez. Na hora que a gente tem um surto de maturidade ou um surto emocional, muitas vezes teve uma permissão antes. A gente teve aquele segundinho que a gente tomou a decisão, vou ou não vou? E a gente, por quê? Porque, tudo bem, ninguém está fazendo casos graves, mas há muitas, a gente vê, inclusive nos jornais, quantos até assassinatos são feitos num impulso de loucura. E depois, quanto tempo a pessoa vai levar para resolver isso? Às vezes, até um acidente, você pega o carro mais alterado, vai lá, acontece alguma coisa. Quer dizer, quantas coisas podem acontecer por um bastio de lucidez? Então, a gente até coloca na parafatologia, onde que está aqui, para a gente, quando a gente começa a ver os prejuízos, olha, que número é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª linha de baixo para cima. A confirmação dos prejuízos decorrentes do surto de maturidade e a comprovação do tempo despendido para reaver a razão evolutiva, levando a pensar 2 vezes antes de permitir afrouxamentos na autocrítica. Então, aquele bastio de lucidez, na hora que a gente às vezes se deixa levar pelo assédio, pelo autoassédio, eu estou pondo aqui que é a vontade da gente, às vezes a gente deixa isso acontecer, por uma falta de vigilância, alguma coisa assim, isso tem consequência, porque até você depois retomar essa lucidez demora tempo. Não é simples, não é assim. Então, quando a gente começa a fazer essa matemática, a gente vai, isso é um motivador para tentar se manter mais lúcido a maior parte do tempo. Na terceira linha de sinergismologia, o último, né, que vem a acuidade multidimensional, intelecção evolutiva, cabedal holocognitivo e praxis cosmoética. Você podia falar um pouco de cabedal holocognitivo? Por que eu pus o holo aqui, né? Primeiro vamos começar. A acuidade multidimensional, só para explicar tudo, né? É você estar atento à multidimensionalidade. O que está acontecendo, se tem amparo, se tem assédio, se tem gente precisando ser assistido, o que está acontecendo. Segundo, intelecção evolutiva. Aí entra a questão da inteligência evolutiva. Você pensar, já ter essa maneira de inteligência, de pensar naquilo que é o melhor para você. O cabedal, eu poderia colocar um cabedal cognitivo, né, que é tudo que você já tem de conhecimento. Porque você não vai conseguir discernir se você não tem conhecimento, concorda? Discernir você saber o melhor do pior. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou decidir o melhor do pior? Né? Então, eu posso até discernir, mas eu vou estar com poucos dados para poder fazer esse discernimento. Então, o que a gente está pensando aqui? Eu optei por colocar o holo para entrar também o retrocognição. Então, para quem já tem informações também retrocognitivas, tudo isso vai somar. Não só as cognições que eu tenho desta vida, mas se eu também tiver lucidez para pegar as outras do passado, melhor ainda. Então, eu joguei para cima mesmo, com essa ideia que o cognitivo ia ficar muito pequeno na minha ideia. Tá? E a praxis cosmoética, a gente já falou, que é a mesma coisa que seria sinônimo da ortopraxis, que é você agir cosmoeticamente. Então, essas 4 coisas, elas são sinérgicas, uma ajuda a outra. Quanto mais eu perceber a multidimensionalidade, mais eu vou conseguir ter informações, o meu cabedal cognitivo é maior, eu vou ter mais informações até para a minha intelecção funcionar de uma maneira mais evolutiva, e eu vou poder agir de uma forma mais cosmoética. Quanto mais eu agir de forma cosmoética, mais amparadores vão ajudar eu a ter mais parapsiquismo, que vai ajudar. Então, essas coisas vão caminhando em paralelo. Tá? Isso aqui é um top, né? A gente pôs lá em cima mesmo para a gente saber onde a gente pode chegar, né? Vamos chegar. Tempo que demorar, chegamos lá. Você fala aqui em mitologia na página 40. Sim. A desconstrução dos mitos dos anos dourados e, logo em seguida, o descarte do mito da juventude transviada. Você poderia comentar porque isso aqui é o contrário da maturidade, né? Porque eu acho assim curioso, a pessoa fala assim, a melhor fase da minha vida foi a infância. Eu fico, poxa vida, a fase que a gente está, eu penso comigo, né? Para mim, eu não concordo. Porque, pelo menos para mim, é a fase que eu estava mais obnubilada, né? Mais dependente de tudo, não pensava direito. A melhor fase é a fase que eu estiver mais maduro. E o ideal é que seja a fase de agora, porque, em tese, se tudo correu bem, é a fase que a gente tem mais conhecimento, tem mais
mais lucidez para a vida. Então, essa sempre é a melhor fase, é a fase que a gente está vivendo agora. Se ela não está melhor, vamos ver por que não está. Mas, em tese, era para ser. Porque até estava brincando, né? A gente tem mais quilos, mais rugas, mas também tem mais experiência, tem mais bagagem para poder a gente aprender mais coisas nesse tempo. Então, é difícil de entender, é muita idealização, né? Como se fosse porque aquela fase você estava lá, né? Mas não, que criança está lá restringida, né? Na sua lucidez, muitas vezes tendo que depender de pais, nem sempre pais tão agradáveis assim, né? A gente tem uma categoria enorme, né? A pessoa está independente, não tem condição nenhuma. Então, é uma ilusão que a gente vê ficar vangloriando essa fase. Então, na minha opinião, a melhor fase é a fase que a gente está vendo agora. E o da juventude transviada é muito isso, né? Então, o jovem tem que ser rebelde, o rebelde sem causa, né? Por quê? Se ele, a maior rebeldia, no meu ver, é você ser maduro. A Invex dá um exemplo disso. É uma super revolução, uma inversão, não é? Porque você vai ser maduro antes do tempo, todo mundo querendo lá brincar, então, nem a pessoa não está sendo madura, está buscando atuar com a maior lucidez. Isso sim é revolucionário. Não é? Não é você sair por aí e às vezes até prejudicando a própria lucidez, né? E é interessante porque a mídia, a Socinha, a mídia, ela tem um trabalho enorme para estimular as pessoas a manterem-se na infância, otimizando a sua criança interior. Sua criança interior, já e imaginou? a juventude transviada mesmo, a transgressão pela transgressão. Como você falou muito bem, não há transgressão maior que um ser humano pode fazer do que ser livre, né? De ser um livre pensador, escolher o seu trabalho, escolher as coisas que ele quer fazer. Então, isso realmente, é mito livremente. mesmo. Isso é um mito mesmo. A gente mesmo. tem uma liberdade que ninguém tira. Exato. É de pensar livre, sem dogmas, com autocrítica, tendo as nossas experiências pessoais. Né? A descrença é super revolucionário. Porque você pensa pela sua cabeça, você vai tendo a sua experiência, você vai pondo o seu discernimento para funcionar e tomando. Isso é revolucionário. Isso é no sentido de ser novo, no sentido de ser diferente. E você vai poder, com isso, se tornar uma pessoa melhor. Né? Porque no momento que você pensa por você, e se você tiver lucidez evolutiva para observar os fatos, você vai acabar constatando, né, os prejuízos de, às vezes, não agir tão corretamente assim. Isso a gente sempre fala da questão da energia. Por isso a energia é tão importante, né? Porque a energia denuncia. Então, se você vai falar assim, não deve pensar mal de ninguém. Fala, não, isso é religioso, não, isso é porque... Não, vai pensar mal do outro. Aí você vai ver as repercussões energéticas em você. Ninguém te disse, ninguém te falou, tá certo? Você percebe. Mesma coisa, você começa a pensar bem da humanidade, começa a jogar energia. Essa energia volta para você. Opa! Então, você começa a constatar por você, muito desses ditames, que a gente pode dizer éticos e morais, que, na verdade, você vai ver por você a prática. Isso aqui é prático, isso você está vendo. Isso você está comprovando, não é porque alguém disse que é o certo. Você, naturalmente, a pessoa que ela vai começar a experimentar mais, ela vai começar a constatar a questão, como que o cosmos funciona, como é que é um fluxo evolutivo, ela vai meio que intuitivamente verificando isso. Por isso a energia eu acho que é tão fundamental. Às vezes é importante nós, enquanto consciência, não subestimar o outro, porque o outro consegue ver a autenticidade da pessoa, né? Para mim é a característica principal da força presencial, uma das características principais é a autenticidade. Porque se você fala, eu não penso mal de ninguém, mas o outro está vendo, você sempre vai ter um ato falho, você sempre vai deixar passar alguma coisa que vai te denunciar através das energias, né? Então, não é por aí mesmo, né? Quer dizer, a liberdade de você ser autêntica, ser você mesmo, né? A gente chegou a falar alguma coisa disso aí naquele paradoxo da autodissimulação, né? Tem um verbete. É porque é paradoxal, a gente pensa que está dissimulando, mas não está. Quem é mais lúcido está vendo tudo. Nós vivemos um Big Brother, né? Está cheio de consciências mais lúcidas nos observando, entendeu? Então, é isso aí. Adriana, você podia falar um pouquinho do antagonismo intelectualidade adolescente, riscomania geronte?
Isso aí é justamente para mostrar o antagonismo que muitas vezes é presente, né, em algumas áreas da sociedade. Quer dizer, é bem diferente. O que é a intelectualidade do adolescente? Tem um verbete do professor Valdo. É desde adolescente ele começar a ler muito, estudar muito, ele dá esse valor à intelectualidade. Então, é uma coisa que é fora do padrão, né? Mas ele está buscando a maturidade antes do tempo. A gente vê que muitas das imaturidades das pessoas é porque lê um pouco mesmo. Né? Porque se começar a ler mais, você vai começar a ver as casuísticas que já existem, os casos que já existem, as situações que já existem. Não dá para ser muito ingênuo. A gente tem uma noção da vida mais concreta, porque a gente leu, a gente entendeu, a gente viu o que já aconteceu. E do contrário, exatamente o oposto, é a riscomania, porque geralmente se fala muito de riscomania na juventude, mas existe a riscomania do idoso. Isso já tem vários cosmogramas, eu tenho inclusive alguns, pessoa lá com 70 anos vai pular de paraquedas, quer dizer, o corpo já está cheio de problema, ainda vai sacudir mais, quer dizer, as pessoas elas entram num processo que ela era, em tese, era para ter mais maturidade evolutiva, e a pessoa está se colocando ainda muito com a questão da adrenalina, jogando, e às vezes a pessoa nunca fez isso, ela está prejudicando o corpo mesmo. Adriana. Adriana. Sim. Eu não sei, eu não vi aqui no verbete, mas você poderia fazer uma correlação do tema com extrapolacionismo e também com Preliminar? Tá, perfeito. Extrapolacionismo, eu até tenho dificuldade de, por exemplo, na minha experiência, separar quando o top é meu ou quando o top é extrapolacionismo. Tá? Porque eu até coloquei aqui, o que eu vejo, na maioria dos tops que eu vejo quando são situações que a gente está amparado. Seja no trabalho profissional, seja num trabalho conscienciológico. Então, a gente vê que ali, às vezes, o comparador está junto, a gente fica muito mais... Mas como é que eu resolvi essa questão dentro de mim? Continua sendo um top, porque mesmo o extrapolacionismo é o limite que eu consigo. Vamos supor, eu não vou conseguir ter o extrapolacionismo de serenão. Eu não tenho nem sinapse, nem parasinapse, nem cognição, nem paracognição para isso. Então, naquilo que eu tenho, até o extrapolacionismo é o meu top. Então, foi aí que eu resolvi essa questão na minha cabeça, até para escrever. Eu falei, não, se é extrapolacionismo ou não, vai ser sempre muito difícil de medir. Se é um amparador que está ali ajudando ou se é o máximo meu sozinho. Mas, de qualquer maneira, mesmo se for extrapolacionismo, é o máximo extrapolacionismo que eu consegui até agora. É uma amostra de onde a gente pode chegar até. E mostra, e o extrapolacionismo, que, para quem não sabe o conceito, é uma condição heteropromovida, né? Alguém, por exemplo, caso um amparador promove para a gente ficar mais lúcido, mas, mesmo assim, ele é um sinal, ele mostra, olha, eu não consigo fazer isso corriqueiramente, mas eu posso conseguir ser assim. Então, esse é o mote do verbete, né, que você chegou mais tarde. A ideia é essa, é a gente começar a ficar atento a esses momentos que nós estamos atuando mais lúcidos, porque a gente pode estudar por que eu fiz para esse momento. Qual é a circunstância? É um amparo de função? Ou eu fiz alguma coisa, nesse dia eu dormi melhor, eu me preparei melhor, minha alimentação como é que foi? Até coisas práticas, eu estou pensando bem, e aí, no outro dia, você vê que você não faz tão bem. Então, uma pergunta, eu me aborreci com alguém hoje? Mas muito do nosso top também tem a ver com o amparo. Oi? Muito do nosso desempenho top... Por isso que eu estou falando, os meus tops, a maioria é um amparo. Mas mesmo com amparo, vamos pensar na TENEPS. Tem TENEPS que são mais que outras, não é? Então, por quê? É por causa da questão do trabalho, cada um tem que observar. Mas fazer autocrítica, por exemplo, aquilo que eu perguntei, isso é uma pergunta séria que me fizeram. Eu falei, nossa, engraçado, a TENEPS ontem foi tão e hoje já não estava tão bem. E aí me perguntaram assim, né? Caso Mário, né? Não sei quem ia perguntar, né? Então, você aborreceu com alguém hoje? Eu falei, deixa eu avaliar. Deixa eu avaliar. Não, nem foi alguém. Aquela informação me deu... Então, ali teve alguma brecha que eu já me desequilibrei alguma coisa e é uma hipótese. Eu não posso garantir que foi isso, mas é uma hipótese para eu estudar. Eu já aprendi a lição. Opa, então tem que ficar mais atenta. Às vezes foi uma coisa que você viu, uma coisa simples, às vezes uma bobagem, que a gente... Então, essa pergunta foi muito útil. Então, por isso que eu estou repetindo ela aqui, mas outras podem. Eu fiquei chateado com alguma coisa, ou eu me emocionei com alguma coisa. O que aconteceu? Às vezes você vai ver, não aconteceu nada, está exatamente tudo igual. Opa, então é do trabalho mesmo, é do trabalho. Um dia é mais forte, um dia é mais fraco, faz parte do trabalho. Não é, a questão não está aqui, é do contexto. Mas essa lucidez é uma lucidez que eu venho procurando ter. Então, diminui o porquê. Eu tenho influência nisso ou não? Às vezes eu não tenho influência nenhuma.
Eu também a gente não controla o universo, né? Mas tem situações que talvez, se a gente estivesse melhor, mais equilibrado, aquilo fluiria melhor, até com o amparo de função. E a correlação... E o Primener, desculpa, né? E a Primener, perfeito. A Primener é um estado, né? A mega-euforização é outro. O estado de mega-euforização, ali eu vejo que é o top da automaturidade. É heteropromovido, mas naquela hora a gente pensa bem, a gente é fraterno, né? Só tem olhos no universo, está tudo muito bem, tudo muito lúcido. Então é isso. Adriana, e a gente vê, eu posso ser assim sempre, né? Sim, Selma, por favor. Todo esse top aí, da automaturidade, do extrapolacionismo, ou mesmo a gradação da autoconsciencialidade, e eu queria que você aprofundasse aí, vai nos trazer uma responsabilidade muito maior. É por aí que eu quero que você continue. Com certeza. Porque olha só. Isso não vem à toa. Se, né, um extrapolacionismo, ou se eu vejo a gradação na autoconscienciometria da autoconsciencialidade, e se deu melhorou, foi um top maior, a minha responsabilidade é enorme. E aí? Sim, e aí vamos fazer, né? Porque, por isso que eu quis frisar esse lado positivo. Que o top da automaturidade é justamente a gente se manifestar no que a gente tem de melhor. E, às vezes, a gente fica muito olhando, não, a gente sabe, quando a gente tem um susto de maturidade, a gente vai lá e estuda, por que eu caí, por que eu fiquei mal assim, blá, blá, blá. Mas vamos ver o outro lado também. E ver o outro lado é importante, porque a responsabilidade é maior. Nesse momento, eu tenho uma responsabilidade maior. E sustentar, e se eu já posso fazer isso, por que eu não vou fazer o meu possível para manter o máximo desse estado? Porque eu vou poder estar ajudando mais aos outros, e a mim mesmo, né? Eu vou estar ajudando mais a mim mesmo e vou estar ajudando mais os outros. Então, eu vejo por aí mesmo a responsabilidade com o que a gente tem de bom, com a nossa melhor versão. Porque uma coisa que eu penso é que os assediadores, eles são especialistas, né, em fazer a gente pensar mal da gente mesmo. Para a gente pensar que a gente é pior do que a gente é. Porque a melhor forma de anular a gente, aí entra o autoassédio. Qual é a melhor forma de anular? Vem aquele autoassédio. Aí a gente começa a achar que a gente é pior do que a gente realmente é, e a gente entra numa situação. Todos nós estamos cheios de defeitos, estamos cheios de dificuldades. Agora a questão é, vamos também focar naquilo que a gente tem. A gente tem defeitos? Tem. Mas o que a gente tem de melhor? Vamos olhar isso também, a minha melhor versão, o teto da minha competência, o top da minha maturidade. O que é isso? E vamos nos agarrar nisso até para a gente poder estudar aquilo que a gente não tem tão bom assim. Então, é a questão do traforismo mesmo. E tudo tem responsabilidade, tanto assumir o lado ruim como o lado bom. A gente coloca isso aqui, eu acho que tem um número que fala alguma coisa disso. Quer ver? Responsabilidade, ó. No 53, a gente buscou essa ideia, ó. O comprometimento com a própria maturidade e imaturidade. Eu me comprometo com o que eu tenho de maduro, mas também eu tenho que me comprometer com o que eu tenho de maturo, porque eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho de maduro também me traz responsabilidade e a imaturidade também. Se eu já sei que é imaturidade, então, o que eu preciso fazer para melhorar isso aqui um pouquinho? Então, acho que esse jogo é que faz a diferença. Vou até ler esse finalzinho, eu acho interessante. No final da enumeração, tem uns argumentos aqui que a gente podia pensar juntos. Ó. O desinteresse pelo estudo das posturas evolutivamente maduras consiste em uma prova de maturidade consciencial, quando está pautado na esquiva às comparações inevitáveis com as próprias posturas e o consequente descortino das irracionalidades pessoais. Então, quando a gente começa a estudar a maturidade, é um problemão, porque a gente vai ver tudo que a gente não é ainda, não é? Então, eu vejo que tem muito pouco livro, bibliografia, falando de maturidade. Quando fala de maturidade, fala de uma maturidade etária. Essa maturidade está falando assim, a pessoa na terceira idade. É uma maturidade etária. A maturidade psicológica, eu não vejo tanta biografia assim. Por isso eu dou tanto valor para esse livro aqui, que é antigo, né? Que é esse Maturidade Mental, que está na bibliografia. Tem esse outro, tem algumas coisas, é Maturidade e Poder Pessoal. Ele tem aqui, é do Valdir Bíscaro, acho que é assim que fala. Ele faz até uma lista aqui de 20 itens que ele considera que seria
indicadores de maturidade. Ele fala ter aspirações objetivas, autoconhecimento e autovalorização, respeito pelo corpo, senso autocrítico, senso de realidade, liderança, e assim vai na ideia dele. Então, tem algumas ideias aqui também que dá para a gente fazer uma equiparação. E esses 2 livros aqui, que são livros psicografados, também dão várias dicas de maturidade. É o Técnica de Viver, do Valdo Vieira, foi psicografado, o espírito é o Kevin Van Dyne, e esse Estude Viva. Eu descobri esse livro recentemente e eu achei ele muito sério, muito sério. Estude Viva, tem aqui na epígrafe, eu comprei até um hoje para dar de presente. Eu achei que ele tem umas passagens muito sérias. Então, vou voltar aqui ali, depois a gente fala do Estude Viva. Então, a gente vê que, na hora que a gente estuda a maturidade, vai evidenciar as nossas imaturidades, porque a gente vai estudar a maturidade, é o conscienciograma. O conscienciograma é o estudo do serenão, não é isso? Então, tem o serenão e tem as outras escalas. Que você ia falar, Pilar? Eu queria dizer o seguinte, que quando você vai estudar a maturidade de qualquer um desses traços que você colocou aqui, isso. Por exemplo, desprendimento. Você vê o desprendimento aumentado, vem uma lucidez maior sobre o que é, aonde você está conseguindo um maior desprendimento. Por outro lado, também você tem mais lucidez do seu apego, dos seus apegos, daquilo que você ainda não consegue se desprender. Exatamente. Por isso que eu tentei pegar tudo que são de palavras top, eu fui no dicionário pegando avaliações aqui também dos livros e tudo, para chegar a essa conclusão. E justamente isso, a gente vê, são palavras importantes, né? Retidão. O que é mais sério, retidão, né? O que é isso? Então, são todos que até já são ditos na ética e tal, e aí, o que a gente tem disso? E quando a gente não é? Então, dá um parâmetro, a gente vai estudar a pessoa que é o máximo, por isso que a comparação é quase inevitável. No caso do conscienciograma, é a comparação com o serenão. Mas no dia a dia a gente faz comparações, né? E eu vejo salutar, porque na hora que a gente pensa que todo mundo tem traços forças e traços fardos, e que existem consciências bem mais evoluídas que a gente e menos evoluídas, dá essa tranquilidade. Ok, a pessoa é mais evoluída que eu, e aí? Faz parte, teve mais experiência, acertou mais. Vamos lá, vamos ver o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, dá uma tranquilidade da gente lidar com isso. Então, o ponto mais favorável é esse nível de lucidez. Nível de lucidez. Porque aí você sabe que você tem esse lugar é seu. Nós esse somos é o isso. espaço mental, consciencial, onde você faz a sua conexão com o universo ou com o cosmos. E ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Chama, ou isso alicerça e fortalece esse eixo consciencial, a identidade de quem eu sou, por que eu estou aqui. Né? E entra o que a Nália falou, a questão da autenticidade, né? A gente se aceita como é, não aquela aceitar de complacência ou de autoimperdoamento, ficar passando a mão na cabeça, mas aceita o que nós somos, a gente consegue ser autêntico. Somos isso. Verdade. Mas e melhora, somos isso hoje, amanhã a gente vai estar um pouquinho melhor. Então, acho que isso que faz a diferença. Então, vamos continuar para terminar aqui. Há consciências empedernidas em não enxergar ou desmerecer os sinais alheios de autodesenvolvimento superiores aos próprios. Então, a gente é assim, né? Então, se vê alguém que acha que é melhor, vai querer cutucar até para... Não é bem assim, não. Vamos ver. Provavelmente por julgarem-se sem força para elevarem as próprias condições atuais. Do contrário, constitui prova de maturidade consciencial não se desanimar perante o próprio nível evolutivo, ao se esquadrinhar os apreciáveis exemplos cosmoéticos. Então, na hora que a gente vai esquadrinhar os exemplos dos outros, a gente não vai se sentir diminuído com isso. A gente vai ver como um exemplo a ser feito, né? E lembrando que nós também temos coisas apreciáveis e coisas evoluídas. Holomaturidade. A ponderação sobre as condutas evolutivamente depuradas, conjugada ao empenho em incorporá-las ao acervo pessoal de virtudes, de modo gradativo, persistente, paciente e sem desistência nas primeiras recaídas, encaminha a consciência para o atingimento da holomaturidade. A holomaturidade está lá na frente, mas é justamente, eu vejo que é esse jogo da gente ir e erra e acerta e vai indo, que a gente vai se pondo para frente, mas sempre com o compromisso de seguir em frente.
Aí entra o senso autoevolutivo, né? Aquele senso de que eu estou evoluindo, eu estou indo. Ó. Devagar, aqui caiu um pouquinho, opa, mas peraí, vamos embora. Levanta a poeira, né? Sacode a poeira e vamos continuando. Sim? Sim, por favor, Maria Luísa. Na página 39, em efeitologia. Sim. Os efeitos sorguedores do autoconceito, autoimagem e autoestima dos comportamentos no top da automaturidade. E que a gente vê, na hora que a gente começa a valorizar esses momentos que nós estamos mais lúcidos, somos mais inteligentes, isso começa a subir o nosso conceito também. A gente sabe que a gente pode isso também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldades, mas a gente também tem coisas boas. A gente consegue manifestar coisas boas. Então, eu vejo que isso, o top da automaturidade, se a gente começa a valorizar isso, isso vai nos também aumentando o nosso autoconceito, melhora a nossa autoestima. Porque você vê que você pode mais, que você consegue atuar de uma forma mais lúcida. E aqui na parafotologia você fala a candidatura, a visita para guiada Comunex evoluída. Isso aí, por exemplo, se a pessoa ela começa a, vamos supor, se ela consegue ir puxando o top dela, quem sabe, né, os amparadores podem levar para uma... Isso aqui é uma hipótese, né? Pode fazer até uma visita para guiada, seja no curso intermissivo ou aqui. Porque se a gente colocou o top, a gente diferenciou o intrafísico do projetivo e do extrafísico. Vocês repararam no exemplo. Uma coisa que a gente está falando muito aqui é do intrafísico. Só que a gente sabe que no intrafísico a gente está sempre aquém, sempre em subnível, em relação ao que a gente realmente é. Então, uma coisa é o intrafísico, outra coisa é o projetivo, quando a gente está projetado, e outra coisa maior ainda é quando a gente está lúcido no extrafísico. Aí a gente tem a recuperação de cons maior. Então, são tops diferentes. Então, essa visita paraguiada, como é que eu entendo? Se a gente lá no extrafísico, no curso intermissivo, a gente começou a mostrar, de repente, esse empenho do máximo, eu acho que seria, talvez, um indicador para os amparadores nos levar até para uma Comunex, para a gente ter uma extrapolação maior ainda. Então, é uma ideia do que pode... É uma hipótese, de certa forma. E logo embaixo você põe... Então, eu acho que a técnica da automaturidade leva à inclinação para lucidez pós-dessomática. Né? Onde é que está que você falou? Primeira, segunda, terceira linha de baixo para cima e para a fotologia. Ah, sim. Isso é uma coisa que as pessoas, em geral, né, não é o caso nosso aqui, deviam se preocupar um pouco mais. A gente fala muito isso no curso da dessoma, que quando a gente... o mais sério quando a gente dessomar é a gente manter a lucidez. Então, eu entendo que o nosso maior bem hoje, o nosso maior investimento hoje para morrer bem, já que morrer é inevitável, é a gente cada vez mais buscar ter uma lucidez maior. Porque se a gente está mais lúcido aqui, a possibilidade de, quando a gente passar pelo choque da dessoma, nós conseguimos ficar mais lúcido lá, aumenta. Pela minha lógica é assim. Não sei se vocês concordam, né? Então, o maior investimento hoje nosso, para que a gente pode morrer a qualquer momento, faz parte da vida, quanto mais lúcido a gente buscar esse exercício de manter a maior lucidez que a gente consegue, a tendência é que na hora de um choque desse, a gente consiga também recuperar uma lucidez mais rápida. Então, isso evitaria uma série de problemas, né, de parapsicose, de morrer, ficar mais obnubilado, tudo isso seria uma forma de evitar, ou pelo menos minimizar, uma obnubilação quando a gente chegasse no extrafísico. E aí entra a projeção, tudo isso ajuda, né? Ok, obrigada. Você ia perguntar, Fred? Eu fiquei um pouco curioso, porque a sua ênfase do livro Estudo de Vida é gostei, muito forte. Olha Você só. Como dividir com a gente algumas das coisas assim, que foram tão Não, importantes? olha só, é porque não, são coisas assim, simples, né? Quer ver? Mas que chamam uma atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu marquei alguns, deixa eu pegar um bom aqui. Tem umas coisas assim que são bem escritas, por exemplo, aqui. Está falando a questão do perdão, a gente fala muito de perdão, né? Então ele fala assim, a ciência do perdão. Não apenas desculpar todos os prejuízos, desvantagens
insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano. Aí ele dá um exemplo, olha só, em uma enumeração, uma observação maliciosa, uma referência pejorativa, um apelo sem resposta, uma gentileza recusada, um benefício esquecido, um gesto áspero, uma voz agressiva, uma palavra impensada, um sorriso escarnecedor, um apontamento irônico, uma indiscrição comprometedora, um conceito deprimente, uma acusação injusta, uma exigência descabida, uma omissão injustificável, um comentário maledicente, uma desfeita inesperada, um menosprezo em família, uma preterição sob qualquer aspecto e um recado impiedoso. Olha só, ele pôs aqui uma observação, eles, né, porque na verdade foi psicografado, são 2 psicógrafos e 2 espíritos, né, de uma série, Estude Viva. É uma série de condições aqui que são, olha o nível de detalhismo, né? São aquelas pequenas coisinhas que às vezes fazem a gente tirar do sério. E aí ele fala, ó, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Então, esse nível de detalhismo tem várias partes aqui, ó. Aí fala aqui, ó, enumeremos algumas das... A questão da obsessão, né, do assédio. O que poderia levar ao assédio? Aí tem uma outra enumeração aqui. Eu gosto de enumeração, né? Ó, a cabeça desocupada, as mãos improdutivas, a palavra irreverente, a conversa inútil, a queixa constante, a opinião desrespeitosa, o tempo indisciplinado, a atitude insincera, a observação pessimista, o gesto impaciente, a conduta agressiva, o comportamento descaridoso, o apego demasiado, a decisão facciosa, o comodismo exagerado. Aí entra. Então, eu vejo assim, um esquadrinhamento de uns detalhes que vale a pena pensar, sabe? E assim vai. Eu marquei um monte de coisa aqui. Já deu uma ideia, né? Adriana, na sua rotina útil, você tem horário para escrita e para leitura ou você tem horário de estudo? Como é que você faz? Não, tudo misturado. Não vejo, não faço essa diferença, não. Tá? Porque a leitura já entra junto meio ali. Sabe? Por exemplo, às vezes eu leio um pouco antes de dormir. Então é um horário que... Mas nem sempre, se eu estou com muito sono e tal, eu leio uma meia horinha assim, antes de dormir. Mas o estudo mesmo, a leitura assim, normal, é tudo junto. Estou lendo, estou escrevendo, estou fazendo, estou pensando, estou... Sim. Aqui em sinergismo, você fala o sinergismo top da automotoridade, autoridade teto da autocompetência. Sim. E depois, lá embaixo, você fala os efeitos evolutivos das ações no ápice do autodiscernimento. Poderia fazer um contraponto aí? Porque olha só, o top da automaturidade é aquilo que a gente age, como a gente já falou, na maior lucidez. O teto da autocompetência é quando a gente procura fazer, aplicar o que a gente está fazendo, o máximo que a gente faz, a máxima destreza que a gente tem.